Meus irmãos, um bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Eu já quero dizer para os irmãos que eu desejo a cada irmão que os irmãos possam ter um 2025 abençoado na presença de Deus, amém, meus irmãos? Que esse ano de 2025 seja um ano de bênção, de vitória, mas o mais importante, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, amém? O irmão Fabiano falou que gosta muito de mim e tem nem palavras para falar desse irmão. Minha esposa sabe, minha filha. Nós temos uma amizade já de longa data e eu gosto muito também desse irmão. Não somente dele, como de todos os irmãos aqui dessa casa. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, Colossenses, capítulo de número 3. Deixa sua Bíblia aberta aí. Nós vamos aprender um pouco sobre essa carta que Paulo escreve aos irmãos que estão em Colossos. Meus irmãos, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria: olhe para o alto e busque as coisas do alto. Que nessa manhã eu e você nós possamos entender essa palavra e colocar em prática, que essa palavra seja bênção para a sua vida em nome de Jesus. Sempre que eu venho ministrar uma palavra, eu oro e peço ao Senhor que o Senhor ele venha falar com os irmãos, assim como ele falou ao meu coração, que ele possa ministrar na sua vida nessa manhã, que você saia daqui nessa manhã abençoado, que essa palavra venha tocar no seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a colocar em prática essa palavra, amém? Meus irmãos, Paulo ele escreve essa carta aos irmãos que estão em Colossos. O intuito de Paulo escrever essa carta aos irmãos que estavam em Colossos era que esses irmãos pudessem entender que somente Jesus Cristo era aquele que podia dar salvação, vida eterna para esses irmãos que estavam lá. Meus irmãos, essa igreja ela estava passando por um momento muito difícil. Alguns falsos profetas se levantavam ali naquele lugar para pregar falsas doutrinas para esses irmãos, dizendo que Jesus Cristo não era aquele que salvava, dizendo que Jesus Cristo não era aquele que poderia dar a vida eterna para eles. E aí Paulo, ele escreve essa carta e entrega para Epáfras, que era um ministro da palavra ali dessa igreja. Então Paulo ele estava preso nesse momento, irmãos, mas só que Paulo ele se preocupa com esses irmãos que estavam passando por um momento difícil. Esses irmãos precisavam de ouvir uma palavra para que essas falsas doutrinas não viessem fazer uma diferença na vida deles, mas para que sim eles pudessem entender que Jesus Cristo era aquele que salvava, Jesus Cristo era aquele que era o único que poderia trazer para eles a vida eterna. Amém? Meus irmãos, quando nós chegamos aqui no capítulo de número 3, Paulo ele vai dizer assim que nós temos que olhar para as coisas que são do alto. Eu quero ler com você a partir do versículo 1 até o versículo de número 4 somente, mas eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta depois, porque nós vamos entender um pouco mais desse capítulo aqui, amém, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Somente até aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, Paulo ele traz uma lição muito importante para mim e para você. O intuito desse capítulo de número 3 é que eu e você nós possamos entender que nós temos que olhar para as coisas que são do alto. Quando nós aceitamos a Cristo, nós começamos a entender que não é somente essa terra aqui. Nós começamos a entender que existe algo maior do que tudo isso aqui. Nós começamos a entender que nós temos que olhar para o alto, para as coisas que são de Deus. Nós temos que olhar para as coisas espirituais. No versículo de número 1, ele vai dizer assim, portanto, se fosse ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Irmãos, Cristo ele veio até a terra, ele viveu aqui nessa terra, assim como eu e você, ele morreu por mim e por você, ele ressuscitou ao terceiro dia,
e hoje nós podemos dizer que nós somos ressuscitados juntamente com Ele. Ah, mas eu ainda sou vivo, mas nós somos ressuscitados, por quê? Porque nós morremos para esse mundo. É isso que Paulo está querendo que essa igreja entenda, e é isso que nós temos que entender nessa manhã, que nós vivemos uma vida diferente com Cristo agora. Todas aquelas práticas do mundo, nós temos que deixar para trás. Nós temos que entender que nós somos ressuscitados com Cristo. Aleluia. E nós temos que entender, na parte B desse verso, Paulo ele vai dizer assim: buscai as coisas que são de cima. Sabe, irmãos, assim como essa igreja vivia momentos difíceis, o João Carlos até disse aqui, nós vamos falar aqui, eu digo assim, o mundo inteiro está vivendo um caos. Por isso que Paulo ele vai dizer assim: buscai as coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima. Irmãos, se nós olharmos para essa terra, qual vai ser a perspectiva de vida para mim e para você? Nenhuma. Irmãos, nós ligamos a nossa televisão, nós acessamos a internet, é só tragédia, irmãos. Mês de janeiro até março, mais ou menos, é muita chuva, e quantas pessoas morrendo, quantos lares destruídos, quantas cidades têm sido destruídas, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E mais, pessoas matando pessoas, irmãos, por nada. Por nada, pessoas matando pessoas por nada. Pais matando filhos, filhos matando pais. Como o irmão João Carlos disse, o amor das pessoas tem se esfriado. Nós vemos nas pessoas que não existe mais amor pelo próximo, irmão, sabe? E nós não podemos deixar que isso entre no nosso coração. Por isso que Paulo ele lança essa palavra: olhe para as coisas que são do alto, não olhe para essas coisas terrenas. Sabe por quê? Para que isso não venha entrar no seu coração, para que você não venha se contaminar com essas coisas que têm acontecido aqui na face dessa terra, mas para que você faça diferença, para que você possa olhar para o alto, olhar somente para Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Sabe, irmão, se nós olharmos para Ele, se nós olharmos para as coisas que são do alto, se nós olharmos para as coisas espirituais, você vai ter uma vida abençoada aqui também na face dessa terra. É isso que Paulo está lançando para essa igreja aqui, através de Epáfras. Ele fala para eles: olha, não olhe para as coisas que estão acontecendo. Existem falsos profetas, como nos nossos dias, existem falsos profetas também, dizendo que Jesus Cristo não salva. Não, Jesus Cristo salva. Dizendo que Jesus Cristo não é o autor e consumador da nossa fé. Sim, Ele é. Ele é aquele que nos livra, Ele é aquele que nos renova, Ele é aquele que nos liberta, que nos cura quando nós precisamos. Ele é aquele que pode te dar a salvação, a vida eterna. Aleluias. Versículo de número 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Irmãos, eu comecei a meditar um pouco nessa palavra. O que eu e você temos pensado? Eu faço essa pergunta para você nessa manhã. No que nós temos pensado? Nas coisas que são da terra ou nas coisas que são do alto? Irmão Edinho, mas eu não sou um extraterrestre, eu vivo nessa terra. Sim, você precisa fazer parte dessa terra, mas nós não somos dessa terra. Existe um lugar preparado para mim e para você maior do que tudo isso aqui, onde olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao nosso coração. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você é muito grande. É por isso que Paulo ele vai falar: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Irmãos, muitas das vezes nós comentamos, como eu disse, essas coisas que têm acontecido, e nós comentamos porque isso é normal. Você viu o que aconteceu, você viu o noticiário, só que deixa isso entrar no seu coração para você ver. Como nosso irmão Fabiano falou, deixa isso entrar no seu coração para você ver. Sabe, irmãos, nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração, para que isso venha trazer uma tristeza ao nosso coração. Sabemos que existem muitas tragédias, têm acontecido muitas coisas horríveis, mas nós temos que pensar nas coisas que são do alto, nós temos que inclinar para as coisas do Espírito. Paulo ele vai dizer assim numa carta: digo, porém, andai em Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne é contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Os dois se opõem um ao outro. Ou seja, a carne não tem parte com o Espírito e vice-versa.
Por isso nós temos que inclinar para as coisas espirituais, que nessa manhã eu e você possamos olhar e pensar nas coisas que são do alto. Que eu e você nós possamos nos inclinar para as coisas do Espírito. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você saia daqui dessa manhã cheio do Espírito Santo de Deus. Que eu e você possamos pensar nas coisas do Espírito, para que nós possamos entender que nós só vamos vencer essa terra se nós formos cheios do Espírito Santo. Irmão Edinho, como que eu vou vencer aqui na face dessa terra? Se você for cheio do Espírito Santo. É fácil? Não é. É como nosso irmão Fabiano disse, dia após dia, dia após dia. Jesus disse, negue-se a si mesmo, dia após dia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia. Cada dia você precisa tomar a sua cruz. Eu não sei qual é a sua cruz, mas você precisa tomar a sua cruz todos os dias. Hoje você teve a oportunidade de levantar da sua cama, mais um dia que o Senhor deu para você. Que nós possamos agradecer por esse dia, que nós possamos falar, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio da sua presença, que a minha mente não esteja ligada nas coisas dessa terra, eu quero pensar, Senhor, nas coisas que são do alto, porque eu sei, Senhor, que se eu for cheio do Espírito Santo, eu vou vencer essa terra, eu vou vencer esse mundo, eu vou completar a minha carreira aqui na face dessa terra, eu vou ser cheio do Espírito Santo para que as pessoas possam entender que nós viemos para fazer a diferença, nós fomos chamados para fazer a diferença na face dessa terra. Amém, meus irmãos? Versículo de número 3, ele vai dizer assim, pois morrestes e a vossa vida está oculta em Deus. Como assim, irmãos? Como eu disse, você morreu? Não, nós estamos aqui, mas nós morremos para o mundo. Irmãos, a partir do momento que eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, nós deixamos aquela vida de pecado, e nós passamos a fazer parte desse corpo de Cristo, nós passamos a fazer parte dessa igreja aqui, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Então, irmãos, nós deixamos as nossas práticas do pecado lá fora, nós morremos para o mundo e passamos a viver para Cristo. Que nós possamos entender isso nessa manhã, que Jesus, Paulo ele vai dizer assim, que a sua vida está oculta. Paulo ele está dizendo assim, olha, você é separado. Você é separado, você não faz mais parte desse mundo aí. Você não faz mais parte desse mundo horrível. Você não faz mais parte dessa natureza terrena. Oculto quer dizer separado. Irmãos, você é separado por Cristo. A partir do momento que você aceitou ao Senhor, Jesus ele te separa. Você não faz mais parte dessa terra, irmãos. Nós vivemos aqui nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui somente de passagem. Existe um lugar preparado para mim e para você, maior do que tudo isso aqui. Aleluias. Versículo de número 4. Quando Jesus, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Irmãos, esse versículo aqui é lindo, é maravilhoso. Irmãos, isso não é conto de fada. Vai ter um dia que a trombeta vai tocar, a trombeta vai soar, Jesus Cristo ele vai surgir e ele vai vir para buscar a sua igreja, ele vai me buscar, ele vai te buscar, irmãos. Esse é o maior intuito meu e seu de estar aqui. Esse é o maior intuito meu e seu de buscar a presença de Jesus, de passar o nosso tempo com Ele, buscar a presença dEle. Qual é o seu maior intuito, irmão Edinho? De um dia Jesus ele voltar e me buscar para que eu possa morar com Ele na glória. Irmãos, essa é a maior promessa que você pode receber nessa manhã. Eu poderia vir aqui, irmãos, e trazer uma palavra de bênção, de vitória para a sua vida. Olha, Deus mandou eu dizer isso, mas não foi isso que Deus mandou eu dizer. Deus mandou eu dizer nessa manhã que existe algo tremendo para você, um lugar preparado para mim e para você, e um dia Jesus ele vai surgir, e Ele vai te buscar, e Ele vai buscar a igreja, e nós vamos morar com Ele lá na glória. Essa é a maior promessa para a sua vida nessa manhã. Essa é a maior promessa que alguém pode fazer sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que quando Jesus Cristo voltar, você vai estar com Ele lá na glória.
Aleluias. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã que nós não vamos ficar fora disso. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã que, ainda que pareça que Jesus está demorando a voltar, irmãos, nós não sabemos quando Ele vai voltar, mas uma coisa eu sei, nós temos que estar preparados. Uma coisa eu sei, eu, irmão Edinho, eu preciso estar preparado para esse grande dia. Eu preciso que a minha vida esteja correta diante da presença do Senhor. Eu preciso que a minha vida esteja diante da presença dEle. Eu preciso que o meu coração esteja limpo, para que quando Jesus voltar, Ele possa me chamar pelo nome, Ele possa te chamar pelo nome. Vem, João Carlos. Vem, Stefano. Vem, Fabiano. Vem, Vanessa. Vem, Rafaela. Vem. Vem, irmã Elesir, olha o que eu tenho preparado para vocês. Vem, irmão Luizinho, vem, Stefano, vem. Chamando um por um pelo nome. Imagina, irmãos. Imagina esse grande dia, quando Jesus voltar e me chamar pelo nome, chamar você pelo nome e falar: meu filho, você cumpriu tudo aquilo que eu projetei para você na face dessa terra. Você foi fiel a mim, e por isso hoje o maior prêmio que você pode ter é a salvação, a vida eterna. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida que nesse grande dia eu e você estaremos com Ele. É o maior prêmio que nós podemos receber, irmãos, é isso. É viver com Cristo na vida eterna. Aleluias. Versículo de número 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aqui Paulo ele vai citar alguns exemplos daquilo que nós não podemos praticar, irmãos. Paulo ele vai dizer assim, olha: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É como eu disse, o velho homem, irmãos, nós precisamos matar dia após dia. A nossa natureza terrena, a nossa natureza adâmica. Nós somos pecadores, irmãos, nascemos no pecado. Nós vivemos aqui na face dessa terra. O pecado, se nós não tomarmos conta da nossa vida, se nós não buscarmos ao Senhor, nós vamos viver uma vida de pecado aqui na face dessa terra. E Paulo ele vai trazer esse alerta para essa igreja e esse alerta para mim e para você, dizendo assim: faça morrer a natureza humana, a natureza terrena. Ainda que a sua carne esteja inclinada para o pecado, que você possa viver em espírito, que você possa ser cheio do Espírito Santo, para que você não venha viver uma vida de pecado. Aleluia. Paulo ele vai dizer assim que nós não podemos praticar a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre esses pecados que nós não devemos praticar, para que nós possamos olhar para o alto, viver uma vida santa diante da face dessa terra. Paulo ele vai falar um pouco sobre a prostituição. Paulo ele vai falar sobre a impureza. Irmãos, nós temos que ter o nosso coração puro. E como é que eu e você nós vamos ter um coração puro? Somente se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Como é que eu vou ter o meu coração puro? Irmão, se eu deixo as coisas do mundo entrar no meu coração, não tem como. Mas se você estiver cheio das coisas de Deus, se você estiver vivendo de acordo com a palavra, se você estiver cheio da presença do Espírito Santo na sua vida, você vai ter um coração puro. Eu quero profetizar sobre a sua vida que as pessoas vão olhar para você e vai falar: olha que coração puro daquele homem, daquela mulher. As pessoas têm que olhar para mim e para você e não vê impureza no meu coração e no seu coração. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver o nosso coração puro. Sabe, irmãos, antigamente, quando nós vivíamos na prática do pecado lá no mundo, eu confesso que eu tinha um coração impuro, irmãos. E hoje não. Hoje não. Hoje eu tenho um coração puro. Hoje eu não quero mal para o meu irmão. Hoje eu não quero mal para nenhum de vocês que estão aqui dentro, nem para aqueles que estão lá fora. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Você não pode ter um coração impuro, você não pode desejar o mal para ninguém. O seu coração tem que ser puro, limpo diante da presença de Deus, para que você possa desejar aqueles que estão lá fora e aqueles que estão aqui dentro uma vida abençoada como a sua.
Aleluia. Paulo ele vai falar sobre a paixão. Sabe por que Paulo vai dizer que nós não podemos deixar que a paixão entre no nosso coração? Porque a paixão é passageira. O amor não. Você precisa viver o amor. O seu coração tem que ser cheio do amor de Deus. Se você tiver o amor de Deus sobre a sua vida, irmãos, não vai passar como uma paixão, não vai ser passageiro. Você vai espalhar o amor de Deus para as pessoas lá fora. Que as pessoas possam olhar para a sua vida, meu irmão e minha irmã, e possam ver o amor de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Que você possa espalhar o amor de Deus para as pessoas. Glória a Deus. A vil concupiscência. A vil concupiscência, irmãos, nada mais é que o apreço por bens materiais. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que você não pode ter bens materiais, muito pelo contrário, você precisa buscar, porque nós vivemos aqui na face dessa terra. Irmãos, não tem como nós vivermos aqui na face dessa terra sem dinheiro, não tem como, não tem como, não tem outra forma. Não tem como você plantar e vender e outra pessoa plantar e vender como era antigamente, não. Hoje em dia o dinheiro entrou, nós precisamos. Mas o que Paulo está dizendo? O meu e o seu coração não pode estar preso a essas coisas. O meu e o seu coração não pode estar preso aos bens materiais. Ah, irmão, mas eu quero ter um carro melhor. Glória a Deus, lute, batalhe para isso. Quero profetizar sobre a sua vida que você vai conseguir, em nome de Jesus. Irmão, eu quero ter uma casa, se eu ainda não tenho, amém, glória a Deus, profetizo que você vai ter. Eu quero ter uma casa melhor, glória a Deus, eu profetizo que você vai ter. Mas que o seu coração e o meu coração não esteja ligado a essas coisas, não esteja preso a essas coisas. Por quê? Porque essas coisas tudo vão ficar aqui, irmãos. É tudo passageiro. O tempo passa, irmãos. A gente acha que o tempo não vai passar, mas o tempo passa, irmãos. Hoje eu já estou casado, já tenho uma idade um pouco avançada, já tenho 2 filhos. E tudo o que eu conquistar aqui na face dessa terra vai ficar para os meus filhos, e glória a Deus por isso. Eu quero conquistar, mas o meu coração não pode estar ligado a isso. O coração dos meus filhos não pode estar ligado a isso. A sua casa não pode estar ligada aos bens materiais. Os irmãos estão entendendo isso nessa manhã? Amém? Que eu e você possamos entender que tudo isso vai ficar aqui, irmãos. E o mais importante para mim e para você, o que é, irmão Edinha? Salvação, vida eterna. Que isso fique bem claro no seu coração nessa manhã. Como que nós vamos conquistar isso? Buscando as coisas do alto. Aleluias. Glória a Deus. Paulo ele vai nos alertar sobre a avareza também, irmãos. Ele vai dizer assim que a avareza é uma idolatria. Sabe, irmãos, nós não podemos ser uma pessoa avarenta. Nós não podemos... é só para mim. Eu quero, vou conquistar. Dinheiro. Como eu disse, é necessário sim, mas não é o principal. Se Paulo ele diz que é uma idolatria é pecado. Então, se eu e você praticarmos a avareza, irmãos, nós estamos pecando contra Deus. Idolatria, Deus ele diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Muitas das vezes nós ouvimos falar em idolatria e pensamos somente em imagens, mas não é isso não. Idolatria é quando você adora qualquer coisa que não seja Deus. Então, irmãos, que eu e você nós possamos entender isso nessa manhã, que nós não podemos praticar essas coisas. Aleluia. Versículo de número 6, ele vai dizer assim: por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só, irmãos, entenda isso. Se eu e você praticarmos tais coisas, esses pecados que eu citei aqui, a ira de Deus, ela vai vir sobre a minha vida, sobre a sua vida. Irmãos, eu não quero a ira de Deus sobre a minha vida, eu quero a bênção de Deus. Quero ser abençoado por Deus. Eu tenho certeza que você não quer a ira de Deus. Imagine se Deus se irá contra você, irmãos. E Paulo ele vai dizer assim, que são filhos da desobediência. Que eu e você possamos ser filhos da
obediência, fazer o contrário disso aqui, que nós possamos obedecer a Deus e não praticar tais coisas, para que a ira de Deus não recaia sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a sua casa, mas pelo contrário, que a bênção de Deus recaia sobre a sua vida nessa manhã, sobre a sua casa. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã, que você será um filho obediente, que a sua casa será cheia de bênçãos, que os seus filhos serão filhos obedientes diante da presença do Senhor, para que eu e você possamos herdar todas as bênçãos aqui nessa terra também. Aleluias. Versículo 8, ele vai dizer assim, agora, porém despojai-nos também da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da nossa boca. Irmãos, nós não podemos falar qualquer coisa, irmãos, sabe? A nossa boca, ela tem que ser uma boca santa, assim como nós temos que ser santos, a nossa boca tem que ser santa também. Paulo, ele vai trazer esse alerta, palavras torpes, palavras que Deus, ele não gosta de ouvir, palavras que nós sabemos que nós não podemos dizer. Ele vai falar um pouco sobre a malícia. Não podemos ser pessoas maliciosas, para que eu e você possamos receber as bênçãos do Senhor, para que eu e você possamos olhar somente para o alto. Nós não podemos praticar a malícia. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai falar sobre maledicência. Sabe o que é maledicência, irmãos? Falar mal dos outros. Irmãos, vamos ser sinceros. Se nós não vigiarmos, nós falamos. Vamos ser sinceros. Amém, João Carlos? Amém? É verdade, irmãos. É verdade. Quem nunca falou, irmãos? E se a gente não vigiar, a gente fala. Então, só que Paulo está trazendo esse alerta. Não podemos praticar a maledicência. Não podemos falar mal dos outros, falar mal do nosso próximo. Sabe, irmãos, que a nossa boca seja um instrumento para abençoar e não para amaldiçoar. Que a nossa boca seja um instrumento para abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 10, ele vai falar assim, nos vestígios do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Que nessa manhã você seja renovado em nome de Jesus. Quero profetizar sobre a sua vida que você vai ser revestido do novo de Deus. Que nessa manhã você possa ser renovado do Espírito Santo. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, meu irmão, minha irmã, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui nesse lugar, e eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai ser renovado aqui nessa manhã. Eu não sei se você precisa de uma cura, de uma libertação, de uma restauração, mas tem renovo de Deus para a sua vida nessa manhã, tem renovo de Deus para a sua casa nessa manhã, tem renovo de Deus para os seus nessa manhã, tem renovo de Deus para a sua família nessa manhã. Em o nome de Jesus, que nós possamos ser revestidos do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem de Jesus. Que eu e você possamos ser imagem e semelhança de Jesus. Irmãos, é fácil imitar a Cristo? Não é, mas que nós possamos nos achegar quanto mais próximo de Cristo, como Ele viveu, como Ele é, que nós possamos ter as atitudes que Ele teve, que nós possamos amar como Ele ama, que nós possamos abençoar como Ele abençoa, em nome de Jesus. Versículo de número 11, Paulo ele vai falar para os irmãos que estão em Colossos que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ele vai dizer assim, aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Irmãos, eu não sei qual é a sua posição diante da sociedade. Eu não sei se você é um funcionário, se você é chefe na empresa que você trabalha. Eu não sei, meus irmãos, qual é o nível de pessoa que você é na sociedade, mas diante de Jesus, irmãos, não tem chefe, não tem. Ele está dizendo aqui sobre escravo, sobre senhor. Irmãos, não existe. Para Jesus, você é igual a todos, você é filho de Deus.
Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele olha para mim e para você da mesma forma. Ele me ama e ele te ama da mesma forma. Não é porque eu estou aqui pregando e você está aí sentado que tem diferença, não. Eu sou filho e você também é filho. Você é filho de Deus. Se alguém falar para você que você não tem valor, fala: não, eu tenho valor, eu sou filho de Deus. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Se você entrou triste aqui nessa manhã, eu quero dizer para você: saia daqui alegre, porque você é filho de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você não tem diferença de ninguém, irmãos. Ah, mas ele é pastor, ele é presbítero, ele é isso, ele é aquilo, eu sou somente um servo na casa do Senhor. Paulo, ele cita aqui sobre senhor e escravo. Jesus está dizendo para esses irmãos: eu não faço acepção, somente busque as coisas que são do alto. Eu quero dizer para você nessa manhã: busque as coisas que são do alto. Ah, mas eu sou pequenino, não tem problema. Ah, mas ninguém me vê de uma forma diferente na sociedade, não tem problema, Jesus está vendo. Ah, mas lá na minha empresa eu sou o menor, não tem problema, faça o seu serviço da melhor forma possível, Jesus está vendo. Ele não faz acepção de pessoas. Aleluias. Versículo de número 12 vai dizer assim, ó: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Irmãos, você é eleito de Deus. Olha que coisa linda, maravilhosa. Deus, ele me elegeu e te elegeu para que eu e você pudesse servir a Ele, pudesse estar diante da presença dEle. Isso é lindo. Você é eleito de Deus, você é um privilegiado, irmão. Você está aqui nessa manhã porque você foi eleito por Ele, para estar diante da presença dEle. Olha que coisa linda, maravilhosa, irmãos. Aleluias. Você é santo, você é amado por Ele, como eu já disse. Paulo vai dizer assim: revestimos de compaixão. Agora Paulo, ele vai dizer as coisas que nós temos que praticar para que eu e você possamos olhar para o alto e receber a vida eterna, a salvação. Revestivos de compaixão. Irmão, será que eu e você nós temos vivido dessa forma? Será que eu e você nós temos tido compaixão do próximo? Quando eu falo próximo, não é somente o meu irmão que está sentado aqui do meu lado porque é fácil, porque nós temos afinidade, assim como o irmão Fabiano disse: nossa, eu gosto muito desse irmão, e eu também amo esse irmão assim, de uma forma absurda. Eu amo cada um dos irmãos que estão aqui nessa casa, mas só que nós temos que ter compaixão do nosso próximo, daqueles que estão lá fora. Sabe o que significa essa palavra compaixão? Eu quero que o meu próximo seja abençoado como eu sou. Eu tenho que amar o meu próximo como eu amo a minha esposa, como eu amo a minha filha, como eu amo meu filho, como eu amo cada um dos irmãos que estão aqui. Compaixão é isso, é se preocupar com o seu próximo, é se preocupar se o seu próximo está tendo uma vida abençoada, se o seu próximo tem o que comer, se o seu próximo está passando por alguma necessidade. Sabe, irmãos, nós temos que ter compaixão pelo nosso próximo. Irmãos, muitas das vezes o Espírito Santo de Deus, ele ministra o nosso coração, ele sopra o nosso coração: faz tal coisa. Se ele falar para você fazer, faz. Se o Espírito Santo falar ao seu coração: tenha compaixão do seu próximo, abençoa ele, abençoa. Porque senão eu e você nós vamos ser cobrados, irmãos. Esses dias atrás eu estava voltando de Taubaté e o Espírito Santo, ele não faz nada por acaso. Eu vou dizer isso, irmãos, para que o nome do Senhor seja exaltado aqui nessa manhã, entenda isso, tá? E não é sempre que você tem a oportunidade de abençoar o seu próximo, irmão Fabiano. Mas quando nós temos a oportunidade, nós não fazemos, irmãos, nós vamos ser cobrados por isso. Eu estava voltando de Taubaté, eu, a minha esposa, minha filha, dentro do carro, e nós não íamos voltar pela Vila São Geraldo, não íamos fazer esse caminho. Só que era aniversário da minha esposa, dia 27 de dezembro, nós combinamos de comer uma pizza à noite. E eu falei: vou passar numa pizzaria lá da Vila São Geraldo para ver e tal. Irmãos, acabamos nem entrando nessa, nem consumindo nessa pizzaria. Duas que eu falei que eu ia passar lá, só passei por lá. Mas você vai entender por que o Espírito Santo me levou por aquele caminho. Irmãos, nós chegamos num semáforo. Um homem veio,
fechou o semáforo lá, o homem veio e falou para minha esposa: você tem uma moeda? Daí nós demos uma moeda, mas tinha muito pouco. E ele falou assim, ele estava tremendo, com as mãos tremendo assim, ele falou assim: eu tô com fome. E eu fui ali no carrinho de lanche, eu pedi pro rapaz me vender um pão, mas ele não quis vender, porque ele disse que eu tinha que comprar um lanche. Eu não tenho condições de comprar um lanche. Irmãos, eu andei 3 quarteirões, parei na pizzaria para ver lá e acabei não consumindo ali. O Espírito Santo soprou ao meu coração: volta lá e paga o lanche para ele. E quando fala isso, né, pagar alguma coisa, a gente pensa, é coisa da minha cabeça. Vamos ser sinceros, irmãos, é ou não é verdade? E daí eu falei para minha esposa, eu fiquei com dó daquele rapaz, nossa. Ela falou: pior que eu também não gosto nem de ver essas coisas. Daí eu falei: o que você acha de eu pagar um lanche para ele? Eu falei: se ela falar não, eu não vou pagar, né? Mas, irmão, daí ela me encorajou, ela falou: vai lá e paga. Vai lá, volta lá e paga. Daí eu já tinha estacionado o carro, voltei a pé, os 3 quarteirões lá, cheguei lá onde estava aquele rapaz lá, irmão. E eu falei: você quer comer um lanche? Ele: quero, mas não queria ir naquele carrinho ali, porque aconteceu isso. Eu falei: não, vamos lá, eu vou pagar para você. Eu cheguei lá e deixei o lanche pago e fui embora. Eu fiz aquilo que o Espírito Santo soprou ao meu coração, eu tive compaixão. Irmão, sempre você faz isso? Não é sempre que a gente tem condições. Você sabe aquilo que você pode fazer, irmãos. Não estou aqui falando que você tem que sair fazendo por todos, não, mas você sabe aquilo que você tem que fazer, que você pode fazer, e o Espírito Santo de Deus, entenda isso, vai soprar o seu coração. Abençoa. Quando o Espírito Santo soprar o seu coração, faça, irmãos. E eu fiz e eu saí dali alegre. Peguei, paguei o lanche e fui embora. Não vi mais aquele rapaz, nunca mais vi. Mas enfim, eu fiz a minha parte. Que eu e você, nós possamos ter compaixão do seu próximo, irmãos. Que você possa olhar para o seu próximo e não diminuir. Muitas das vezes nós olhamos: está pedindo dinheiro, eu não sei para que é, se vai usar isso, se vai usar aquilo. Não importa. Se você pode abençoar, abençoa. Faça a sua parte. Em nome de Jesus. Como eu disse, entenda bem, isso é para a glória de Deus, irmãos. Não é sempre que a gente tem condições, mas quando você tiver condição, quando Deus te der condição para você abençoar alguém, e quando o Espírito Santo de Deus soprar o seu coração, faça, para que você seja mais abençoado ainda que você já é. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, ele vai falar de tudo isso aqui. Nós temos que ser pessoas benignas. Nós temos que ter humildade ao nosso coração. Sabe o que é humildade, irmãos? Você reconhecer que você não é nada sem Jesus. É você reconhecer que você é dependente, totalmente dependente dele, que é por ele, para ele são todas as coisas. É eu e você reconhecermos que nós não temos condições de fazer absolutamente nada se não for Jesus na nossa vida. Ah, mas eu cheguei em tal posição lá no meu trabalho, é porque ele te abençoou. Ah, mas eu tenho tal coisa, eu tenho tal carro, tal casa, é porque ele te abençoou. E você ser humilde é você reconhecer que você não é melhor que ninguém. É você reconhecer que o seu próximo é melhor que você. É você reconhecer que nós não somos nada. Que nós possamos ser humildes nessa manhã e reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Jesus. Amém? Aleluias. Que nós possamos ser pessoas mansas. Que nós possamos ser longânimos, tardios em irar. Sabe, irmãos, não se irá por pouca coisa. Irmãos, eu confesso que quando eu era do mundo eu era bem estourado, bem estourado. Mas hoje eu tento me controlar, exercer a longanimidade. É óbvio que muitas das vezes você vai se irritar, irmãos, isso é normal. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, mas você tem que ser tardio em irar. Você pode até se irritar, mas você não pode se irar por pouca coisa. Você não pode se irar por
pequenas coisas, sabe, irmãos? Nós temos que ter esse domínio próprio. Nós temos que exercer a longanimidade para que nós possamos ser abençoados por Deus na face dessa terra. Aleluia. Versículo de número 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Irmãos, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Suportar-vos uns aos outros. Paulo, ele vai trazer esse alerta para mim e para você nessa manhã. Obviamente que eu não vou amar todas as pessoas da mesma forma. Obviamente que eu não vou ter a mesma afinidade com todas as pessoas da mesma forma. Obviamente que vai ter alguém lá no meu trabalho que eu vou olhar e falar: meu Deus, esse camarada é difícil. E tem isso, viu, irmãos? É difícil, não é assim? Esse é difícil de lidar. Mas Paulo está dizendo: suportai-vos uns aos outros. Se você não consegue ter o mesmo amor, você precisa aprender a suportar. E ele vai dizer assim: perdoar uns aos outros. Irmãos, nós já sabemos disso, mas se nós não perdoarmos o nosso irmão, o nosso próximo, nós não recebemos o perdão de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Nós precisamos aprender a perdoar. Ah, irmão Edinho, mas é difícil. É difícil, mas nós precisamos perdoar. Eu não sei se você precisa liberar perdão nessa manhã, mas se você precisa liberar perdão para alguém nessa manhã, faça isso com urgência. É para hoje, irmãos, não é para amanhã. Perdoa. Perdoa para que você possa receber o perdão de Deus para a sua vida. E todos os dias nós precisamos do perdão de Deus. É como nosso irmão Fabiano disse: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então eu preciso ser misericordioso ao ponto de saber perdoar o meu próximo. Eu preciso ser misericordioso como Jesus é comigo. Eu preciso aprender a perdoar também. Sabe, irmãos, eu aprendi em algumas pregações que eu tenho visto, que quando eu e você nós liberamos perdão, sabe quem é o maior beneficiado? É quem liberou o perdão. Porque daí sim você tem o seu coração limpo. Você está livre para continuar a sua caminhada. Quando você não libera perdão, você está preso. Porque, como eu disse, se você não libera perdão, você não recebe o perdão de Deus. E se você não recebe o perdão de Deus, você não recebe a sua salvação. Então, libere perdão nessa manhã. Ah, irmão, não preciso perdoar ninguém. Amém. Glória a Deus. Continue a sua caminhada. Mas se você precisa perdoar alguém nessa manhã, que você faça isso com urgência. Perdoa, irmãos, para que você possa ser perdoado também, em o nome de Jesus. Não receba isso como uma exortação, mas receba isso como um alerta de Deus para a minha e para a sua vida. Amém. Glória a Deus. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Você precisa exercer o amor, como eu já disse aqui. Eu e você, nós precisamos amar assim como Jesus nos ama. Nós precisamos amar o nosso próximo assim como Jesus ama você. Sabe, irmãos, nós precisamos exercer o amor. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver o amor de Deus na minha e na sua vida. E somente nas atitudes que eles vão ver. É somente nas minhas e nas suas atitudes que as pessoas vão ver o amor de Deus na minha e na sua vida. Que nós possamos espalhar esse amor de Jesus Cristo lá fora. Que nós venhamos amar todos de maneira igual. Não somente aqueles que estão aqui dentro, mas aqueles que estão lá fora. Eu falo muito sobre isso, sabe por quê, irmãos? Porque é muito fácil você amar esse irmão que está aí do seu lado, mas você precisa amar o mendigo que está lá fora. Você precisa amar a prostituta que está lá fora. Você precisa, e eu também, amar o bêbado que está lá fora. Eu e você, nós precisamos amar a todos de igual maneira, de igual modo. Nós precisamos exercer o amor de Deus sobre a vida das pessoas, em o nome de Jesus, para que eu e você, nós possamos receber a nossa salvação, a vida eterna. Nós precisamos exercer o amor de Deus nas nossas vidas. Amém?
Paulo ele vai dizer que é o vínculo da perfeição. Se nós queremos alcançar a perfeição de Cristo nas nossas vidas, nós temos que exercer esse amor. E para terminar, no versículo de número 15, ele vai dizer assim: a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida nessa manhã, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração nessa manhã, que você saia daqui com essa paz que o mundo não sabe explicar, mas que eu e você já experimentamos, que eu e você experimentamos todos os dias da nossa vida, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, venha encher o seu coração nessa manhã, em o nome de Jesus. Aleluias. E para fechar essa palavra, irmãos, Paulo ele vai terminar o versículo de números 15 assim: e sede agradecidos. Irmão, será que eu e você nós temos agradecido a tudo aquilo que Deus tem feito na minha e na sua vida? Eu e você nessa manhã não venhamos ser pessoas ingratas diante da presença do Senhor, pelo contrário, que nós possamos ser gratos por tudo aquilo que Deus tem feito na minha e na sua vida. Sabe, irmãos, que nós não venhamos ser murmuradores. Quantas vezes nós murmuramos por nada, por muito pouco? É ou não é assim? Vamos ser sinceros. Quantas vezes nós murmuramos diante da presença do Senhor, mas Deus tem feito tanto por nós, irmãos. Irmãos, olha para a sua vida aí nessa manhã, começa a fazer uma reflexão, tudo aquilo que Deus tem feito na minha e na sua vida. Você tem uma casa abençoada, você tem um alimento abençoado, você tem investimento abençoado, você tem uma família abençoada, você é abençoado por Deus. Tenho certeza que os irmãos têm um emprego abençoado. Deus não deixa faltar nada na minha mesa, na sua mesa, na minha despensa, na sua despensa. Ele é aquele que traz a providência na hora certa. Ele é aquele que chega com a providência na hora certa. Irmãos, Deus tem abençoado de uma forma tremenda a minha e a sua vida, e nós precisamos ser gratos diante da presença do Senhor. Nós precisamos levantar todos os dias e falar: Senhor, muito obrigado, porque eu venci mais um dia. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me deu mais uma oportunidade de viver mais um dia aqui na face dessa terra. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de mim. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado da minha família. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem me dado saúde. Quantas pessoas, irmãos, estão nessa hora num leito de hospital e não têm a oportunidade que eu e você estamos tendo nessa manhã de vir aqui adorar o nome dEle? Nós precisamos ser gratos por Ele. Nós precisamos ser gratos por Jesus ter vindo aqui na face dessa terra, ter vivido aqui na face dessa terra, ter morrido por mim e por você, para que eu e você pudéssemos herdar a salvação. Nós precisamos ter o nosso coração cheio de gratidão nessa manhã. Amém? Em o nome de Jesus, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu e você nós precisamos buscar as coisas do alto, que eu e você nós precisamos buscar as coisas lá de cima, que eu e você nós possamos nos desligar das coisas aqui dessa terra, para que nós possamos receber a salvação, a vida eterna e um dia morar com Ele. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa dar um dia abençoado para você, que essa palavra venha surtir efeito na sua vida, que você possa colocar em prática essa palavra em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você rapidamente, irmãos. Feche seus olhos. Senhor, nos colocamos diante da sua presença mais uma vez, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que foi ministrada aqui nessa manhã, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor falou conosco nessa manhã. Eu creio que, Senhor, que os irmãos sairão, Senhor, aqui dessa manhã, Senhor, abençoados, Senhor, pela sua palavra que foi ministrada, Pai. Espírito Santo, ajuda-nos a colocar em prática a sua palavra, que essa palavra venha surtir efeito nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém.